Crônicas do Amanhecer, por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de fevereiro de 2022. Afinal, o início do universo pode nunca ter realmente existido. Parte 2. A ideia de que o nosso universo foi criado através de uma explosão massiva que deu forma a tudo o que hoje conhecemos e como conhecemos pode, afinal, estar errada, e quem vem afirmar é um português que tem a sua teoria muito bem estudada e fundamentada. No seu trabalho, Bruno Bento, investigador da Universidade de Liverpool, aplicou uma nova teoria quântica da gravidade, a chamada teoria dos conjuntos causais, segundo a qual o tempo e o espaço são considerados de forma separada, ou seja, são divididos em pedaços discretos de tempo e espaço. Segundo essa teoria, em algum ponto tem de existir uma unidade fundamental de espaço-tempo. Como tal, Bento e os seus colaboradores partiram da teoria de conjunto causal para explorar o início do universo. Uma das conclusões a que chegaram é que é bem possível que o universo não tenha tido um início, ou seja, tenha existido sempre, no passado, e evoluído mais recentemente para o que ficou universalmente conhecido como Big Bang. Fiquei emocionado quando encontrei esta teoria, que não tenta apenas ser o mais fundamental possível, apresentando-se como uma abordagem à gravidade quântica que repensa a noção do espaço-tempo, mas que também dá um papel central ao tempo e ao que significa a sua passagem, explicou ao investigador a revista Live Science. Para Bruno Bento, a teoria de conjunto causal tem naturalmente implicações importantes para a natureza do tempo, área em que se especializou. Uma parte significativa da filosofia do conjunto causal diz-nos que a passagem do tempo é algo físico, que não deve ser atribuída a algum tipo emergente de ilusão ou a algo que acontece dentro dos nossos cérebros que nos faz pensar que o tempo passa. Essa passagem, em si, é uma manifestação da teoria física. Desta forma, na teoria dos conjuntos causas, um dos conjuntos dará origem a um átomo de cada vez e ficará cada vez maior, acrescentou. A abordagem do conjunto causal remove nitidamente o problema da singularidade do Big Bang porque, na teoria, as singularidades não podem existir. É impossível que a matéria se comprima em pontos infinitamente minúsculos. Eles não podem ficar menores do que o tamanho de um átomo do espaço-tempo. Portanto, sem uma singularidade do Big Bang, como é o início do nosso universo. Foi aí que Bento e seu colaborador, Steve Zalel, aluno de pós-graduação do Imperial College London, pegaram o fio, explorando o que a teoria dos conjuntos causais tem a dizer sobre os momentos iniciais do universo. O trabalho do investigador português e da sua equipa, da qual resultou um paper, foi publicado no final de setembro na base de dados Archive, estando ainda à espera de ser publicado também numa publicação científica que exija revisão por pares. O documento visa analisar se o início deve existir à luz da abordagem do conjunto causal, explicou o investigador. Na formulação e dinâmicas originais, falando de forma clássica, um conjunto causal cresce do nada para o universo que conhecemos hoje. Em vez disso, no nosso trabalho, o Big Bang não seria o início, já que o conjunto causal estaria no passado, por isso existiria sempre antes. O trabalho em causa quer, então, indicar que o universo pode não ter tido início, que sempre existiu, simplesmente. O que nós entendemos pelo Big Bang é que este pode ter sido apenas um momento particular na evolução deste sempre existente conjunto causal, não um verdadeiro início.
Perante as conclusões apresentadas, é possível dizer que há ainda muito trabalho por ser feito, ainda assim, já que não é ainda claro se esta abordagem de início não real causal pode ser compatível com as teorias da física que frequentemente são usadas para explicar a complexa evolução do universo durante o Big Bang. As pessoas podem se perguntar se esta abordagem de conjuntos de causalidade pode ser interpretada de forma razoável ou o que é que estas dinâmicas podem representar para um âmbito mais alargado, mas nós mostramos que isto é efetivamente possível, explicou Bruno Bento. Pelo menos matematicamente, isto é possível. O espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Evolução em Dois Mundos, nos oferece uma pálida descrição da criação do universo. O fluido cósmico é circunflexo, o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Cocriação em plano maior nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescruível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é circunflexo, o Criador de toda a eternidade. Impérios estelares devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. É aí, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam, interrelacionados, a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Cada galáxia quanto cada constelação guardam no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica, um determinado teor energético, apropriado a certos fins. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se, desse modo, na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e informação, que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os eletrões se conjugam ao núcleo atômico, em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinala de início. Nossa galáxia para idearmos, de algum modo, a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia à grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Tomando só os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Assestando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, perceberemos que nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Aprendemos que, além de nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus como Betelgeuse, no distrito de Orion, Canopus, na região do Navio, Arcturus, no conjunto do Boieiro, Antares, no centro do Escorpião, e outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam.
Balneário Gaivota, 8 de fevereiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.